Sejam muito bem-vindos a esse evento que já tem uma marca muito própria dos nossos institutos, e para a gente é uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com vocês. Essa aula inaugural é algo que nós queremos cada vez mais desenvolver no espírito daqueles que chegam à universidade e que certamente aqui começam a vislumbrar uma carreira, um desenvolvimento pessoal e profissional. Então, nesse sentido, essa aula inaugural ela traz em si sempre a possibilidade de uma reflexão ligada às nossas áreas de conhecimento. Hoje, para nós, é algo indissociável imaginar a área de tecnologia e a área de gestão dissociadas. E certamente cada um de vocês que já trabalha e tem a informação do que é a transformação digital e o que ela tem feito no mundo do trabalho, certamente sabe do que nós aqui estamos falando. Então, nesse sentido, gente, é uma alegria muito grande a gente aqui trazer a vocês esse sentido que une duas áreas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão próximas no atual contexto do mercado de trabalho. A ideia que nos move, além de duas áreas, é também o fato de que sempre trazemos ou buscamos trazer para vocês um ex-aluno, né? Como fizemos no semestre passado, como faremos esse semestre, trazer sempre para vocês a possibilidade de, através da voz e da experiência de quem por aqui passou, como vocês estão iniciando a sua jornada, vocês também se inspirem e consigam enxergar um pouco do seu desenvolvimento, do seu crescimento profissional. Não é isso? Sejam muito bem-vindos. Tá? Eu vou pedir ao professor Lúcio agora para também apresentar o nosso convidado de hoje para vocês. Obrigado, Schecker. Boa noite a todos. Essa aula inaugural marca muito a gente, enquanto instituto, porque ela, de maneira simbólica, representa aquilo que a gente faz de maneira muito intensa ao longo de todos os semestres, ao longo da graduação de cada um de vocês. E não importa muito se é administração, se é ciência e computação, engenharia de computação, jogos, contábeis, né, economia. São dois institutos muito juntos, e vocês percebem isso não apenas nos eventos que a gente, ao longo da formação de vocês, promoveremos, mas também na grade curricular. Né? A turma da administração tem aí a carga horária de TI muito forte, e o pessoal da TI tem a carga horária de gestão muito forte. A bem da verdade, até os anos 70, a construção do software é entendido meio como uma arte. A pessoa pensa, vai lá e faz o seu algoritmo, né, e produz ali um programa. E o caos que foi gerado no mundo de software dos anos 70 levou a precisar de buscar exatamente as ferramentas da gestão, né, o desenvolvimento do software como um produto. E o software entendido como um produto precisa seguir todos os passos da gestão. Então, para este momento da aula inaugural, a gente busca trazer pessoas que possam representar um pouco desse mundo, né, o mundo da TI e o mundo da gestão. E ao escolher o Pedro Pena, que é quem aqui vai estar, a metade do coração dele é TI, e descobrimos que a outra metade é gestão. E aí, nessa mistura, ele se tornou um nome perfeito, como vocês irão ver, para poder falar um pouquinho desses dois universos. Né, o Pedro ele passou pela ciência da computação, aqui da PUC Minas, passou pela engenharia de computação, fez o mestrado, depois fez o doutorado aqui também na PUC Minas, né, mas fez em cotutela com o Grenoble, na França, e teve o doutorado dele pelas duas instituições, né, pela PUC Minas e também por Grenoble. E hoje ele está no Microsoft Research, né, que é o guarda-chuva que todos vocês aqui têm, que é o Esri. Se vocês entrarem ali no SGA, vocês vão pegar a parte dos parceiros e vão descobrir diversos parceiros ali que vocês têm acesso, entre eles a Microsoft. E aquilo que vocês têm de acesso a esse mundo Microsoft representa e personifica também na pessoa do Pedro Pena. Então, vocês aqui estão no Coração Eucarístico, mas também cada um de vocês que estão nos acompanhando em cada unidade e campi da PUC Minas, né, sejam bem-vindos a este evento. E, ao longo da fala, né, Schecker, o Pedro vai fazer essa apresentação,
mas será aberto em seguida o momento também das perguntas. Então, a gente espera, né, que seja esse momento assim agradável e que o Pedro possa inspirar um pouco dessa trajetória que vocês estão iniciando neste semestre. Vamos chamar o Pedro? Pedro, a professora Simone, pelo ICEI. Por favor. Professor Oswaldo e a professora Simone vão estar, então, como mediadores dessa apresentação. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Simone. Pedro, bem-vindo. Alô, agora foi. Oi, Boa noite, pronto. gente. Boa noite. Agora a gente está ouvindo o noite. Pedro. Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo ótimo. Bom, mais uma vez aqui reunidos, né? Semestre passado estávamos juntos aqui na aula inaugural, ICEI segue, e agora novamente. Gostaria de reforçar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes no auditório, no PUC Minas Coração Eucarístico, mas gostaria também de dar boas-vindas para todos os alunos que estão nas nossas unidades e campi, nos assistindo aí pela transmissão que está acontecendo ao vivo. E também para os alunos que estão assistindo pela transmissão pelo YouTube, em casa, né? Nós temos nossos alunos da educação à distância, nós temos alunos que hoje não estão, né, com aula no presencial, que estão assistindo de casa. Todos muito bem-vindos na nossa aula inaugural. Eu sou a professora Simone Nogueira, eu vou estar aqui hoje com o Oswaldo, com o Pedro, para a gente bater um papo e representando aqui todos os meus colegas, representando o Instituto de Ciências Exatas e Informática. Oswaldo. Obrigado, Simone. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não, tá fraco. Vamos lá. Boa noite. Aí, melhorou. Olha, é um prazer estar aqui com o Pedro Pena, né? Essa presença aqui de um ex-aluno que está aí no mercado, né? Trazendo coisas muito instigantes para nós. Então, sejam bem-vindos nessa noite, né, professora Simone, porque a gente tenha realmente um bate-papo aqui tranquilo e muito proveitoso aí dentro da formação, né? Nós vamos falar aqui de carreira, nós vamos falar de TI, de tecnologia, de gestão. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas no final, né, para interagir. Quanto mais a gente puder interagir, mais rico vai ficar a nossa palestra, né, nosso encontro. E também o pessoal que está nos assistindo aí, né, das nossas diversas unidades e campos aí, inclusive da PUC Virtual, que temos alunos aí no Brasil inteiro. Sejam bem-vindos e esperamos aí, né, ter aí uma noite muito proveitosa. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, professor Oswaldo. Obrigado, professor Simone. Lúcio, Schecker. Então, gente, estou muito feliz de poder estar aqui hoje, poder contar um pouco da minha experiência, compartilhar quais que foram assim os pontos que mudaram assim a trajetória que eu vivi, compartilhar também algumas habilidades que eu acho fundamental para qualquer um focar, né, durante a sua carreira, independente da área, independente do que está almejando. Vou trazer algumas possibilidades aí que eu vejo como muito quentes no mercado de trabalho, tentar dar algumas ideias de como é que você conseguiria construir essa trajetória para aí. Eu vou ficar super feliz depois de poder interagir, tirar dúvida e qualquer coisa. Tá bom? Ô Pedro, me permite, gente, desculpa, eu não me apresentei, né? Esqueci. Sou professor Oswaldo, eu faço parte aqui do ICEG, que é o Instituto, né, de Ciências Econômicas e Gerenciais, e da Escola de... Mais perto. E fazemos parte também da equipe do Ideias Lab, que é um laboratório de empreendedorismo, né, onde que a gente desenvolve diversos projetos, né, de novos negócios, de startups, de tecnologia também, né? Então, é um ambiente de um ecossistema de inovação que nós temos aqui. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre ele aí, tá, Pedro? Legal. Bom, então, vamos lá. Prazer, eu sou o Pedro Pena, eu sou Research Software Engineer na Microsoft Research. Depois eu vou contar um pouquinho o que significa esse tanto de letrinha e nome. Eu não me atento muito a isso, não. Mas, sim... Então, o que eu quero trazer hoje? Eu quero trazer esses 3 pontos aqui.
Mas antes de eu falar desses 3 pontos, eu queria apresentar a minha turma. Essa aqui a gente formou em 2015, foi final de 2015, já tem um bom tempo. Foi muito difícil, na verdade, conseguir fazer até sair a formatura, porque às vezes a gente da comissão, né, a gente às vezes da computação em si, a gente é meio tímido, às vezes a gente não quer muito essas festas, mas a gente conseguiu colocar para frente. Então, todos os meus colegas aí, eu acho que foram uns 15 ou 12, vocês vão entender um pouquinho no meu percurso, que, na verdade, eu levei um tempo para construir uma relação naquilo ali, porque eu fiquei meio perdido. Eu acho que todo mundo, quando a gente entra no curso, assim, às vezes a gente não sabe qual direção tomar e tudo, mas a gente acaba encontrando nosso caminho, né? Então, eu vou compartilhar primeiro essa minha experiência, falar alguns desafios que eu tive. Tive coisa legal de startup no meio, que deu errado, mas foi um bom aprendizado. Eu vou falar também um pouco por que eu escolhi uma trajetória acadêmica e eu acho que o que aquilo ali pode te liberar no futuro, abrir portas. E depois eu vou justamente entrar nessas oportunidades ali bem quentes. Eu sei também que tem alunos de diversos cursos, inclusive do departamento aqui do ICEI como um todo, então tem dica ali para falar do pessoal que está também na matemática, na física. Eu vejo muito isso aí importante para pensar que tem várias possibilidades. Antes de começar, gente, eu coloquei essa frase aqui do Bill Gates. Na verdade, não é porque tipo assim, eu simplesmente vou lá e eu sigo essa frase desde o início. Mas só que eu queria colocar uma frase motivacional para tentar inspirar o que eu vejo olhando para trás, né? O que aconteceu e o que eu posso sumarizar isso tudo numa frase de alguém que eu acho que foi bem sucedido, né? Então, Bill Gates ele fala que às vezes as pessoas, né, nem sei a frase de cor, mas basicamente esse que é o sentimento. É assim, de vez em quando a gente vai lá, a gente fala assim, esse ano aqui eu vou perder 73 quilos, eu vou, vou fazer uma viagem para a Lua, a gente bota umas metas malucas, ou às vezes nem num prazo de um ano, às vezes num prazo de um mês, né? E aí a gente acaba superestimando o que a gente vai fazer naquele período, a gente acaba colocando essa barra tão alta que às vezes a gente fica desmotivado, às vezes a gente não tem um foco. Só que, quando você olha para o longo prazo, você acha que você não vai conseguir aquilo tudo no longo prazo. Então, eu vejo que, às vezes, é muito da gente saber dosar esses dois pontos. Não é tanto colocar uma coisa tão inesperada, mas saber que, assim, poxa, hoje eu estou aqui porque lá atrás, de certa forma, eu fiz algumas escolhas. Então, eu acho que vale para todo mundo aqui, né? Ninguém caiu de paraquedas aqui no curso. Nem que seja, tipo assim, eu tenho que escolher alguma coisa, né? E tá tudo bem também, se a gente não fizer a escolha certa, eu acho que em qualquer momento da vida. Mas só que eu acho que, quanto mais você fizer essa reflexão, mais você vai viver conscientemente e vai construir aquilo para o seu futuro, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha trajetória. Eu coloquei aqui em cima, meio que eu fiz uma divisão, assim, dos momentos na minha vida e algumas conquistas que eu acho que eu tive ali, que eu tenho como pessoais, né, e como que isso foi moldando a minha vida ao longo do tempo. A minha ideia aqui não é, né, de dar uma visão, uma biografia toda, mas é tipo assim, poxa, por que eu fiz isso e o que foi acarretando nessas decisões. Então, a verdade é que antes de entrar na PUC, eu estudava num colégio aqui em Belo Horizonte. Sou daqui. Na verdade, eu não tinha, vamos falar assim, eu não era aquele cara fissurado. Eu brinco com os meus pais que às vezes era até injusto, mas eu ia no colégio assim só para conversar, tá, gente? Então é bem difícil isso. E assim, porque eu não me via relacionado ali com as coisas que aconteciam no colégio, naquele padrão, né, que a gente tem ali desde sempre, né? Eu sei que mudaram um pouco as coisas, eu estou ficando um pouco velho, mas, bom. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava lá, por volta dos 14 anos, eu sempre gostei muito de computador. Na minha época, era uma coisa meio que fascinante. Eu acho que só contribuiu pelo fato da minha mãe só chegar assim e falar, não, Pedro, você tem que mexer esse tantinho aqui de horas no computador por semana. Aí eu acho que aquele negócio de criança, de que vai lá e cria aquele interesse, eu acho que eu cultivei aquilo, e na hora que eu entrei na faculdade, eu escolhi ir para a PUC, para Engenharia da Computação. Então, eu fiz o meu vestibular lá no campus do São Gabriel.
E na hora que eu passei, parece que assim, o primeiro dia de aula, eu falei, nossa senhora, o negócio é totalmente diferente. E eu vi que, pela primeira vez na vida, pelo menos eu estava estudando uma coisa que fazia algum certo sentido para mim. Eu não sabia qual que era todo aquele sentido, mas eu falei assim, poxa, tá legal, vamos ver o que vai acontecer. Logo no início, assim, as primeiras matérias que eu tive muito relacionadas à área de computação, eu criei um vínculo muito forte. E eu falei assim, poxa, o que dá para eu explorar aqui nesse contexto inicial do curso? Ainda naquela época mesmo, eu fui atrás de fazer uma iniciação científica com o professor Henrique, que está aqui, sou muito grato a ele, e que, na verdade, eu cheguei no Henrique por causa do Lúcio, e eu falei assim, poxa, eu quero fazer pesquisa. Eu nem sabia o que significa fazer iniciação científica. Eu acho que muita gente não sabe. Eu acho que, às vezes, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi quando eu entrei na faculdade, e eu não sabia o que era, eu não sabia o que podia me levar, mas eu sabia de uma coisa. Eu sabia que eu pensava lá no futuro. Eu falava assim, poxa, se eu quero estar construindo um foguete, estar lá na NASA, eu estudar eu tenho, né? Porque a pessoa ela tem que fazer alguma coisa ali para chegar naquilo. Então, eu fui lá, fui de cara, aí o Henrique chegou assim para mim, né, na época, e falou, Pedro, beleza, você quer fazer iniciação científica, e isso é uma coisa que, geralmente, o aluno vai procurar lá no final do curso, né? E aí eu falei assim, ele falou assim, leia esse livro aqui. Eu li o livro, né, estudei, acho que eu peguei ali um pouco do livro, mas eu acho que aquele momento foi muito bom para eu dar esse passo de explorar. E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente é novo, a gente tem assim, né, eu estava ali com 18 anos de idade, eu tinha entrado com 17 anos na faculdade, e assim, eu tinha aquele tempo ali para me descobrir. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso e tentar entender o que faz sentido para a gente. E foi muito bom, porque o que aconteceu? Logo, passando ali 1, 2 anos, eu estava no meu 4º período do curso de Engenharia de Computação, e eu descobri algumas coisas. Eu falei, poxa, isso aqui pode me abrir portas para, por exemplo, ir para fora do país. Era uma coisa que, até então, nunca tinha acontecido na minha vida. Eu nunca tinha saído do Brasil. Meus pais não teriam condição de me tirar, me mandar para o Brasil. E eu falei assim, poxa, estudando ali, eu comecei a sondar. Na época, tinha programas que a PUC ainda tem, são programas muito bons de intercâmbio, que você pode fazer com universidades parceiras. Eu estava para fechar um intercâmbio lá em Portugal, na época. Na época da minha iniciação científica, eu juntei um pouco de dinheiro, e o negócio era meio que fazer o negócio acontecer, e a gente vai ver como é que vai conseguir. Só que eu dei muita sorte, né, que no governo, na época, ele disponibilizou esse programa de Ciências Sem Fronteiras, e foi uma grande coisa assim, para mim. Tá, Pedro, você escolheu para onde que você foi? Não, não escolhi para onde eu fui. Na época, eu falava um pouco de inglês, né? E eles falaram assim, não, você vai para a França. Aí eu falei assim, tá, beleza, vamos para a França. Eu não falava nada de francês. E eu tive uma experiência muito legal lá, porque, assim, primeiro que foi uma experiência enriquecedora para o meu pessoal. Assim, eu acho que eu saí de um contexto de, tipo, estou na casa dos meus pais, tudo ali, fui me virar em outro país que eu não falava a língua. E lá, na verdade, eu tive que ir para um curso que era um pouco diferente, que era o curso de Ciências da Computação. E eu tive um contato ali com o laboratório, com a vida assim, mais de... porque lá, vamos falar assim, nesse contexto lá fora do Brasil, e depois a gente pode entrar nisso, né? Às vezes tem perguntas específicas disso, que às vezes as coisas lá elas acontecem mais em conjunto com a indústria. Então, o que acontecia? Lá eu estava lá no laboratório, eu estava fazendo um estágio no laboratório, que basicamente eu escrevia alguns programas, escrevia alguns experimentos, e de vez em quando eu tinha umas reuniões com as empresas que estavam interessadas naquele tipo de tecnologia que tinha uma certa aplicabilidade, não era uma coisa no mundo das ideias. E aí eu passei assim, 1 ano lá na França, e na hora que eu voltei, eu falei assim, putz, esse negócio realmente de mundo acadêmico é meio que a gente precisa de conectar isso aqui no Brasil. É engraçado que eu voltei com um sentimento de tipo assim, a gente tem que fazer isso mais acontecer no Brasil. E eu fiquei pensando muito nisso e falei assim, putz, eu preciso de ir mais para a área acadêmica para conseguir alcançar isso que eu quero. Então, na hora que eu voltei, eu falei assim, eu acho que eu preciso de trocar de curso. E aí, na verdade, eu estava no meu 7º período, eu tinha feito um bom progresso ali na parte de engenharia, eu não tinha dificuldade na parte de matemática,
Mas eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso, porque o meu perfil é esse. Então, eu acho que essa foi uma importante decisão que eu tomei na minha vida. E na hora que eu vim para o curso aqui de Ciência da Computação, foi uma coisa assim, que eu falei assim, eu vou focar durante esses 2 anos nessa minha parte de, tipo, preparar o meu currículo, descobrir o que eu quero construir ali nos meus próximos anos acadêmicos, que eu via que eles iam acontecer, que iam possibilitar muitas coisas. Então, tem várias letrinhas aí que vocês vão ver na faculdade, até hoje eu não sei. Tem PEBIC, tem, sei lá, FAPEMIG. A FAPEMIG me deu bolsa, tá, gente? O CNPq também, obrigado. Mas, assim, a gente vê que tem um leque de opções. Mas, às vezes, é muito difícil, porque é uma trajetória meio com muitas pedras no caminho, assim, né? Principalmente quando você compara a questão do mercado de trabalho e tudo. Mas eu acho que sempre você sabendo qual que é aquele objetivo vai te ajudar muito. Então, nesses 2 anos, eu foquei muito. Durante os 2 anos, eu cultivei relações que eu tive, que eu criei ali com com os próprios professores, o grupo de pesquisa lá na França. E eu viajei um pouco com o meu dinheiro, mas só que eu tive boas experiências, tive palestras que eu fui, conheci vários lugares. Na verdade, era bem difícil para mim falar em público naquela época. E eu acho que foram coisas que eu desenvolvi assim. E mais importante, eu descobri que eu estava indo naquele caminho certo. Claro, no final ali da minha graduação, eu fiquei assim, será que eu vou para o mercado? Será que eu não vou para o mercado? E eu comecei a sondar as possibilidades, e aí que eu tomei uma outra decisão que também não foi fácil, que foi justamente eu continuar no mestrado, mas eu falei assim, não, eu preciso de sair da minha zona de conforto, porque eu tinha ficado aqui desde o primeiro período fazendo pesquisa no mesmo laboratório, eu aprendi muito, bastante, né? Só que eu via que eu indo para fora, quando eu fui para fora, a gente expande o nosso leque de opções e a gente meio que abre a cabeça para ideias que você nunca teve. Então, foi justamente ali na parte do meu mestrado que eu falei, eu vou para Santa Catarina e eu vou fazer meu mestrado lá. Foi bem difícil essa época, porque, basicamente, eu era estudante também. Eu vivia aquele contexto de, tipo, paga boleto e tudo, mas tiveram coisas que eu tive oportunidade de desenvolver lá, que foi justamente essas 2 que eu coloquei aqui, que o primeiro delas foi o Google Summer of Code. Então, durante o meu intercâmbio, lá na França, em 2012 para 2013, eu tive a oportunidade de conhecer gente que estava em empresa que aqui, para mim, era assim, nossa, um sonho fora da caixinha, né? Poxa, Google, Microsoft e todas essas empresas do mundo tech que é super hall da fama, assim. E aí, eu recebi umas dicas muito legais. Eu nunca tinha ouvido falar nesse programa aqui. E, basicamente, é um programa assim, que qualquer aluno da área de TI poderia escrever um projeto, ele submetia esse projeto, independente se estava no mestrado, graduação, doutorado. Ia passar por uma avaliação, e se eles aprovassem aquele seu projeto, você não só teria uma bolsa de estudos que era tipo uns $5.000 na época, para 3 meses, que era tipo bem legal, só que você tinha toda uma mentoria por trás daquele programa. E eu lembro direitinho que, durante esses 3 meses, eu conversei com esses colaboradores lá da Alemanha. Eu não só aprendi muito na parte técnica, como eu tive contribuições efetivas que foram fundamentais para o meu currículo. Inclusive, eu consegui fazer uma contribuição no kernel do Linux nessa época. E, cara, isso é uma coisa que você coloca no seu currículo e tipo assim, muitas vezes a gente fala assim, não, o cara está lá no mestrado, doutorado, é só para o meio acadêmico. Não, gente, tipo assim, eu gosto muito do meio acadêmico, eu vou falar disso, mas se você, dependendo de onde que você quer estar na sua vida daqui a 40 anos, é muito importante que você vá lá e invista em coisas que você goste e em coisas que expandam o seu horizonte para aquele futuro, né? Então, eu tive essa experiência muito boa. Aí, eu estava no final do meu mestrado
E eu falei assim, e eu não sabia se eu queria ir para o doutorado, tá? E eu falei assim, eu estou em Floripa já tem muito tempo, eu vou voltar para Belo Horizonte. Vou voltar para Belo Horizonte para dar uma esparecida. E aí, quando eu volto, eu tinha 2 amigos meus de escola que eles estavam começando uma startup. Começando assim, eles já tinham passado um ano de startup e o negócio estava meio embolado lá para eles. Era uma startup, na época, que, vamos falar assim, em 2017, eu acho que assim, era um conceito legal, mas eu acho que a lógica de negócios a gente precisava ter pensado um pouquinho melhor, mas uma boa experiência. A gente estava montando, na época, um marketplace digital. Poxa, esses negócios aí, sei lá, a Magazine Luiza, né, que é muito famoso, você tinha a Amazon, mas a Amazon nem entregava aqui, o eBay não entregava aqui também. Era um marketing digital, mas para um público muito nichado. Era para o público nerd, que basicamente é um público, né, que gosta de colecionar, sei lá, desde miniatura de RPG, às vezes a videogame, umas coisas assim. E a gente falou, beleza, vamos fazer um marketplace bem nichado para esse público. Foi engraçado, né? Porque assim, eu até então não tinha mexido com nada dessa parte da questão de modelo de negócios, e eles me convidaram não só para trabalhar nisso, mas levantar toda a plataforma. Foi ótimo do parte técnica, porque, na verdade, até então, eu sempre fui um cara que mexeu com o que eles chamam de back-end, que é aquele cara que fica ali programando o que está por trás do site, né? E eu cheguei lá e eu tinha que programar o site também, e eu não sabia nada. Então, a gente aprende, né? E eu aprendi bastante, nessas questões de tecnologia, de banco de dados, como é que faz uma aplicação web, como é que, na época, eu mexi com aquela parte de marketing digital, usando o Google AdSense, como é que você brinca com aquelas questões de clickbait, das palavras que você vai monetizar ou não. E foi uma experiência incrível. A gente chegou no meio do projeto, a gente falou assim, não, beleza, a gente vai fazer um projeto para o Startup Chile. A gente escreveu uma proposta gigante. É uma proposta que, para quem não é no modelo de startup, assim, não está familiarizado, é assim, nessa época, o escritório era eu e os meus 2 sócios. Aí, quando a gente cresceu um pouquinho, e olha que a gente nem estava dando, a gente estava dando um prejuízo assim, muito bom, assim, né? E a gente pegou um estagiário e era aquilo ali que estava tocando a empresa. A gente teve vendas assim, muito boas, assim, a gente jogou R$50 mil de venda no mês. Mas assim, o problema é que, para você pagar as contas, às vezes não fecha muito, até por causa dos investimentos. E, assim, por mais que a questão do Startup Chile não foi para frente, a gente acabou tentando submeter para outras propostas. Eu fiquei muito conhecido, eu conheci muito desse universo. Tanto é que, logo depois, outros amigos, colegas meus do próprio ensino médio, tentaram fazer algumas propostas, eu tentei entrar. Eu sempre fiquei com um pezinho ali, tentar empreender um pouco. Eu ainda tenho algumas ideias nisso, mas eu confesso que eu descobri que eu não sou o cara de administração. Depois eu vou falar um pouco o que é a minha área, aí mais nessa parte de economia e administração, que eu tenho bastante interesse. Mas foi bom, naquela época, para eu descobrir isso. E aí eu descobri que, na verdade, eu estava pronto para ir para um doutorado, porque eu sabia que eu queria ficar no mundo da tecnologia, eu queria mexer com um problema difícil naquele negócio. Então, vamos para o doutorado. Até então, eu tinha olhado assim muito no curto prazo, por exemplo, quando eu fui fazer minha escolha do TCC, quando eu fui fazer minha escolha do mestrado, eu escolhi coisas bem pontuais ali, porque eram meio que decisões que, poxa, um mestrado você vai ficar ali 2 anos, na verdade você fica ali 1 ano trabalhando no seu tema, mesma coisa ali, às vezes, no seu trabalho de conclusão de curso, só que o doutorado é como se fosse uma graduação. Por que é como se fosse uma graduação? Porque é uma coisa que você vai fazer por muito tempo. Assim. Um doutorado, quando você faz rápido, é 4 anos. E não só em duração, só que a cobrança que você tem no doutorado, a expectativa que você tem ali é muito grande. Então, eu falei assim, não dá para eu fazer uma coisa que eu amo de paixão. E eu já tinha ouvido falar bastante disso, que no doutorado você tem que escolher um tema que é seu, que você gosta muito. E eu tinha essa coisa de paixão, que era esse tal de sistema operacional, que é meio que a Microsoft fazia há uns bons anos atrás, e ele não faz só isso hoje, né? E o que eu foquei ali? Eu foquei em aprender tecnicamente
E quando você está nesse ponto ali, você tem que identificar quais são as dores do mercado. Então, o que é que está faltando no mercado que não tem para você aprender? Sei lá, um desenvolvedor full stack ou é um cara que sabe bastante de sistema e ponto, né? Então, como pensando mais nessa área de sistema, então eu fui bastante nessa época lá. O que eu fiz? Eu gostava muito do Brasil, eu gostava, porque eu já tinha, não só, no mestrado também eu fui um pouco para o exterior, eu fiquei um tempo lá fora, mas eu falei assim, não, eu não quero ficar 4 anos fora do Brasil, e eu dei um jeito, e para a gente, brasileiro, dá um jeitinho para tudo, e eu consegui dar esse jeito de meio que dividir ali um pouco da experiência que eu tive. Então, eu escolhi como universidade parceira aqui a PUC Minas, por me sentir totalmente em casa, e fui para a Grenoble, que era a universidade que eu tinha feito lá atrás, a escolha lá no início da minha graduação. Você vê, eu consegui cultivar aquilo ali durante vários anos, né? E o negócio se transformou para que muita gente foi, às vezes, um turismo sem fronteiras, para mim, tipo assim, mudou minha vida, né? Então, o que aconteceu? Eu passei um bom tempo lá, fiquei 2 anos aqui no Brasil, fiquei 2 anos na França, tive oportunidades de fazer coisas, né, que eu acho que agora não muito fácil, assim, eu viajava para congresso, assim, quase que de 1 em 1 mês, assim, né, e quantidade de lugares, quantidade de pessoas, quantidade de ideias que você absorve, e aí você vai encontrando a sua posição lá, você vai sabendo que são as dores ali, quais são as habilidades que você tem que desenvolver, se você não quiser só terminar ali vamos falar assim, seguindo o fluxo, porque eu acho que ninguém quer isso para a vida, né? Em algum aspecto, alguém vai querer, né? Pô, pelo menos se sentir bem. Não estou falando que... Acho que se sentir... ter um sucesso em alguma coisa é muito pessoal, né? E o que aconteceu? Logo depois, quando eu voltei, eu dei muita sorte disso. Isso eu dei muita sorte. Eu voltei para o Brasil e eu tinha combinado que eu ia passar meu último ano aqui. E aí, eu voltei logo antes da pandemia. Então, imagina se eu tivesse ficado lá, né, gente? Ia ter sido horrível, assim, passado do outro lado do mundo, né? Mas eu tive essa oportunidade. Eu voltei para o Brasil e, logo no início, eu tive a minha primeira experiência, vamos falar assim, profissional mesmo. Porque, assim, no Google, eu fiquei no estágio, né? E a primeira experiência profissional que eu tive foi de professor na PUC. E, na verdade, eu já sabia que eu gostava muito de passar um pouco de conhecimento. Eu ficava aqui na PUC, tipo, sabe, fazendo monitoria, ajudando, e gostava de passar aquilo, porque eu gostava de ver as outras pessoas também se encontrando. E aí eu tive essa oportunidade de dar aqui aula na PUC, eu dei aula aqui, tanto no Corel, quanto lá na Praça da Liberdade. Foi muito legal, assim, porque eu me sentia, eu acho que as pessoas, né, os alunos, me viam, se identificavam muito. E, de certa forma, eu ainda sei que eu gosto bastante disso. Eu quero voltar com essa experiência. Mas, logo em seguida, ali, passou um tempo, eu tentei realmente abrir os meus horizontes e falar, pô, eu estou no final do meu mestrado, vamos começar a tirar as balas, né? Eu estava me preparando esse tempo todo. Então, no meu LinkedIn, gente, dá super atenção no LinkedIn, estou falando sério. O LinkedIn abriu essas 2 possibilidades aqui para mim, foi o LinkedIn, tá? Então, a primeira delas, eu estava lá no LinkedIn, já tinha feito meu currículo bonitinho. Aí eu vi uma empresa, que é essa Cadence aí. Acho que o meu avô acha que eu ainda... Cadence é a empresa de ventilador. Mas não é a empresa de ventilador, tá, gente? Na verdade, tem uma empresa, ela é uma empresa com escritório em São José, né, que ela, basicamente, todo equipamento de hardware que você pode pensar, pô, processador, memória, placa-mãe. Como é que os caras fazem para projetar aquilo ali? Eles não vão lá e projetam um negócio e, beleza, manda imprimir 300 milhões. Não é assim que funciona. Basicamente, você tem que fazer testes naquele componente para ver se o componente está funcionando como esperado. E o que essa empresa, a Cadence, faz? Ela trabalha com tanto os softwares que fazem as verificações nesses componentes, quanto ela também trabalha com... ela tem supercomputadores que fazem essas verificações em determinados componentes. Então, eu tinha uma certa, vamos falar assim, experiência pelo meu mestrado, porque no meu mestrado eu escolhi um tema que é quente, que é uma parte de escalonamento de processos, vamos falar assim, e eles precisavam de alguém que entendia disso. E olha só, aí eu entrei,
fiz uma prova, é muito engraçado, porque assim, coisas que às vezes a gente fica com aquele preconceito de tipo, pô, o cara ficou um tempão ali na academia e tal, e não vai entender nada do que está acontecendo. Não, na verdade, eles vêm com uns problemas, assim, com os algoritmos que eu cansei de ver nas minhas aulas de projeto em análise de algoritmos, e foi uma coisa assim, eu meio que vi que aquilo ali existe. Por quê? Porque a gente está falando ali de empresas que estão buscando aquele nível de qualificação, que era o que eu estava querendo lá desde o início. Fiquei na Cadence, eu estava muito feliz na Cadence. Eu tinha um ano que eu já estava na... Não, mentira. Estava para fazer um ano de aniversário. E meu currículo estava lá atualizado, não sei porquê. Né? Porque, geralmente, a gente acaba não atualizando. Aí, eu lembro direitinho que foi em junho... não, em junho não. Em junho foi quando eu entrei. Foi em abril. Me chamaram para fazer um processo seletivo para esse tal de Microsoft aí, né? E aí... Era para a parte de research, eu não entendia muito bem o que era, conversa vai, conversa vem, faz prova, e posso contar sobre a minha visão das provas também, como que foi. Tá? Também fiz prova na Cadence, tá, gente? Então, posso contar, foram 2 questões de processo seletivo bem diferentes, e eu acabei recebendo uma proposta bem legal, e falei assim, nossa, e ainda é para trabalhar com o que eu fiz no doutorado. E... eu falei assim, nossa, não tem como eu não ir, né? Tipo assim, quem faz doutorado e ainda arranja um emprego para trabalhar naquilo ali, melhora a coisa, né? Então, meio que eu contei isso aí, deixa eu contar um pouco o que é a Microsoft, então, e o que é esse negócio de research, né? Então, o que é a Microsoft, né? A Microsoft hoje, muita gente acha que a Microsoft é só o Windows, né? Ou só o Office, e não é tanto assim. Na verdade, aqui está um pouco da minha questão da administração. Eu invisto desde 2010 e é uma coisa que eu tenho criado muito interesse, e eu vou falar de oportunidades no mercado financeiro logo adiante, que envolvem essas 2 áreas. Mas se você pegar, vamos falar assim, a questão da apresentação de resultados, você vai ver que na Microsoft, a boa parte da receita ali, ela vem da Azure, que é a questão da plataforma computacional em nuvem que a gente tem. São dos serviços que a gente vende em nuvem. Você vê que também a gente tem serviços de game. Né? Recentemente, a gente fez a aquisição da Blizzard Activision, que é uma grande empresa da indústria de jogos. Então, a Microsoft tem um portfólio super diversificado. E, na verdade, a Microsoft são 160 mil funcionários no mundo inteiro. Eu nem sei o que é isso, né? Tipo, é muita gente. E lá dentro tem várias divisões. Então, tem gente que mexe com a parte de Windows, tem gente que mexe com a parte da Azure, tem gente que mexe com a parte de química e física. E é uma coisa surreal, porque eu não sabia disso. Por exemplo, como é que você projeta um computador para dissipar o calor no ambiente de uma forma a ser mais sustentável? E isso não é um cara de computação, às vezes, que entende. Às vezes é um cara da física, um cara da mecânica. E eu descobri que, na verdade, é uma empresa muito diversificada. E tem vaga para tudo, assim, sabe? Eu até brinco, assim, toda vez que a pessoa começa a falar que está procurando emprego, eu falei assim, gente, você já olhou o emprego da Microsoft? Porque eu tenho certeza que tem emprego para aquilo ali. Brincadeiras à parte, então, tem ali a questão de research. Então, eu trabalho na parte de research. Então, você pensa ali que tem esses 160 mil funcionários e a gente tem um recorte ali, que é mais ou menos 1.200 funcionários desses 160 mil, que a nossa missão é olhar para 10 anos daqui para frente e tentar entender o que o mercado precisa daqui a 10 anos. E não só entender, como gerar valor para a sociedade, porque a nossa missão é justamente dar esse empoderamento para tanto as empresas quanto para indivíduos. E, basicamente, eu trabalho na parte que é o grupo de sistemas. Então, eu fiz um mestrado em sistemas operacionais e eu trabalho no grupo que a gente desenvolve tecnologia que vai para a Azure. Então, recentemente, a gente teve grandes entregas, assim, claro que eu não posso citar aqui o quê, mas o nosso grupo ele faz constantes entregas ali para a Azure, que são tecnologias que colocam os nossos produtos bem competitivos. E é muito legal, porque você vê assim, você abre as conferências e tem gente publicando no meio acadêmico, falando das nossas tecnologias, né? E a gente integrando aquelas tecnologias no produto. E lá dentro da Microsoft, nessa parte de research, tem para todas as áreas. Tem para a área de
inteligência artificial, tem para a área de mercado financeiro, tem para a área de agricultura, e vários projetos que visam disruptar assim, totalmente o que a gente enxerga nos próximos anos. E, gente, tem muita coisa aí que bem eu sei que está acontecendo. E ali dentro você pode seguir alguma dessas disciplinas. Eu, no caso, eu trabalho na parte de engenharia. Então, eu pego lá o produto, eu trabalho diretamente com uma pesquisadora. Todo o meu time ele é baseado em Redmond, que fica nos Estados Unidos, onde que é a sede da Microsoft. Então, eu trabalho constantemente com eles, que é assim, tem um pesquisador, que trabalha, uma pesquisadora, a Irine Zeng, ela trabalha junto comigo, ela pensa ali, o que a gente vai colocar no nosso data center daqui a 10 anos para otimizar a questão tanto de comunicação, quanto utilização de recursos, quanto de consumo de energia. E aí eu pego aquela ideia, que geralmente está bem num proof of concept, e eu implemento um protótipo e vou para conversar junto com o time de engenharia. E faço assim, poxa, como é que a gente coloca isso em produção? Como é que a gente implanta e gera valor em cima disso? Inclusive, o projeto que eu trabalho hoje, ele é de código aberto. Então, ele está lá no meu GitHub. Lá no final, vocês vão ver o meu GitHub, vocês podem acompanhar o projeto. Eu sou super feliz, tem alunos do Brasil, inclusive, que contribuem no projeto, alunos tanto de doutorado, mas tem alunos ali de graduação que já tiveram um pouco de interesse. E, bom, eu estou lá orientando, eu gosto de contribuir para ser uma coisa bem aberta, assim. Então, eu tenho bastante essa vontade assim, de contribuir. E o que eu faço no dia a dia, então? Bom, eu programo bastante, gente, eu gosto de programar, tá? Inclusive, hoje eu estava num hackathon global que a Microsoft está promovendo essa semana, que é justamente para tentar acelerar ideias ali dentro. E, poxa, é muito legal, porque eu estava trabalhando diretamente com um dos engenheiros chave ali no Windows. E a gente está tentando integrar o que a gente está fazendo lá, que é o demi-kernel, com algumas das ideias que eles estão colocando lá. Então, é muito legal, porque assim, eu estou num ambiente hoje que basicamente assim, era o meu sonho, né? E eu acho que eu estou vivendo e estou aproveitando muito isso agora. E eu quero muito compartilhar isso e saber como é que vocês podem chegar lá, né? Então, falando um pouco ali do que eu acho que são algumas habilidades, mais questões não super técnicas, que alguém pode focar ali durante o curso. Bom, primeira coisa, o planejamento, gente. É muito importante a gente pensar o que a gente quer que 3 anos, no horizonte que você conseguir ver. Pensa, qualquer plano é melhor que não ter um plano, né? Então, pensar ali, meu plano é, pelo menos, descobrir o que eu quero, sabe? Descobrir qual que é a área que me agrada. Eu acho que é muito bom, porque quanto mais você fizer esse exercício na sua vida, mais você vai saber como você vai ir naquela direção e vai fazer as coisas acontecerem. Eu quis apresentar isso tudo para falar assim, não foi uma coincidência, eu não cheguei lá assim, sabe? Não caí de paraquedas. Eu não tinha meus pais conheciam fulano, não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que é muito de uma construção. Claro que tem pontos ali que você tem elementos de sorte que conhece, mas, também tem uma coisa, quando o cavalo passa, você tem que saber que o cavalo está passando, e você tem que pular em cima dele, né? Uma outra coisa, a questão de saber priorizar, e isso eu fui descobrir recentemente. Eu, na verdade, eu gosto de fazer muita coisa, só que, às vezes, você costuma acumular muitas funções. E aí, você chega ali e você está tomado por um tanto de coisa que, às vezes, você pode delegar. Então, é muito importante você saber assim, identificar, esse tipo de atividade aqui, será que não tem nem alguém melhor para fazer do que eu? No meu trabalho no dia a dia, eu identifico assim, eu sou um novato na Microsoft, né? Por mais que eu entenda muito do projeto, tem gente que está lá desde 1990. E o cara consegue me conectar com pessoas. Então, tipo assim, na hora que eu vejo assim, eu tive essa ideia, eu vou guardar a ideia para mim ou vou falar assim, não, beleza, eu vou priorizar e vou delegar e falar assim, fulano, o que você acha dessa ideia? Será que você consegue desenvolver ela? Porque cada um tem competências diferentes. Eu acho que saber entender as suas competências, as suas limitações é muito importante. Questão da resiliência e agilidade. Gente, eu tive 2 mudanças que foram bem fortes no âmbito profissional. Alguma hora você vai passar por isso na sua carreira. O seu chefe vai chegar assim para você e falar, então, o gerente está saindo. Ou então, você vai mudar de time.
E a resiliência não é tipo assim, pô, você vai se adaptar assim de uma forma totalmente, não, beleza, vou... Não, é quando você for para esse novo contexto, é você identificar, nesse novo contexto, como é que eu consigo contribuir? Então, recentemente, né, eu passei por isso, né, eu tive uma troca gerencial lá dentro da Microsoft, e eu tô tentando entender e falar assim, beleza, nesse novo ambiente, como é que eu consigo contribuir? E a questão da agilidade é que, assim, hoje, gente, na questão do software, a gente vê esses processos de Scrum, Kanban, que estão sendo aplicados em áreas gerenciais, né? Tentar identificar ali como é que você consegue quebrar o seu trabalho e avançar ele na forma mais rápida possível e mostrar valor. E eu acredito que o brasileiro ele tem isso como muito essencial. A gente consegue fazer isso muito bem. Às vezes, o pessoal lá de fora, eles ficam assim, né? É claro que isso não é regra, né, gente? É a minha percepção de mundo. Mas, às vezes, eu vejo que a gente consegue, sabe, pelo nosso jeitinho, a gente consegue colocar as coisas para funcionar rápido e você consegue gerar e entregar um valor muito forte. A questão da disciplina e consistência. Eu estava até discutindo com a minha namorada isso hoje. Pode parecer muito estranho falar isso, mas quando eu estava lá na minha graduação, eu fui muito bem na minha graduação. Pedro, você estudava 10 horas por dia? Não, eu não estudava 10 horas por dia. Eu estudava 2 horas por dia, todo dia. Ponto. Eu colocava assim, eu criei uma agenda de estudo, fazia a minha agenda de estudo. Eu tinha banda, eu tinha namorada, eu tinha amigo, né? Ainda tem estudo, tá, gente? A banda que não. Inclusive, é difícil de achar a banda de metal assim, sabe? Quem tiver interesse, estou à vontade aqui. Mas eu acho que a disciplina de você criar aquilo ali, fazer tudo todo dia, reservar um tempo e fazer aquilo que você se propôs a fazer, é muito mais importante do que você chegar lá e tentar mostrar um serviço do dia para a noite. Inclusive, isso está muito na parte da consistência. Tá? O que vai promover alguém numa empresa não é porque você chegou lá e você fez uma grande entrega pontual. Dependendo do seu nível, o seu gerente vai te falar assim, não, beleza, muito bem, você vai ganhar um bônus no final do ano por causa disso, mas para você estar no outro nível, você tem que estar entregando aquilo ali, todo dia. Então, eu acho que são habilidades que a gente pode focar. Por fim, na questão da comunicação. Isso é uma coisa que eu estou focando muito também, ainda mais no contexto de ambiente de trabalho remoto, gente. Por mais e mais, os trabalhos eles vão ser distribuídos geograficamente e a gente tem que entender isso. Como que a gente traduz, se expressa de uma forma eficaz para ser assertivo, passar a nossa mensagem e não ser, vamos falar assim, violento nas nossas palavras. Isso é um termo, na verdade, que é usado. Existe um livro que chama Comunicação Não Violenta, que te ensina como você coloca a sua fala de um jeito a você não colocar aqueles pré-julgamentos, tentar entender de uma forma melhor assim, o que a pessoa está falando. E isso é fundamental no ambiente organizacional. Isso vai te distinguir de um líder para um cara que é um chefe que fica lá te enchendo o saco. Falando um pouquinho agora das oportunidades que eu vejo, que são 4. A primeira questão é de computação em nuvem. Eu coloquei uns dados aqui só para a gente ver o quanto que esse mercado pode evoluir nos próximos anos. 20% ao ano, gente. 20% ao ano é uma coisa maluca. E assim, tem dados que falam que assim, na questão de sistemas, que você pode ir tanto de plataformas, você está vendendo a sua infraestrutura computacional, ou senão você está vendendo um determinado serviço computacional na nuvem, você tem uma gama ali que vai tanto da parte que é o cara super low level, assim, super baixo nível, que vai implementar os componentes e tudo, quanto o cara que está escrevendo ali o sistema ou o software. Então, o que acontece? Você pode focar nessa sua carreira como? Tem essas empresas aí que eu coloquei, durante a sua trajetória, tentar entender quais que são essas habilidades mais técnicas e específicas focadas naquilo ali. Se você está pensando, por exemplo, eu vou falar aqui, porque eu trabalho bastante com essa parte aqui, que é a parte de infraestrutura e plataforma. Se eu quero trabalhar desenvolvendo a plataforma e a infraestrutura, quais são as disciplinas mesmo que eu tenho que focar e ser muito bom naquilo? Porque quando você for muito bom, é aquilo ali que vai ser demandado. Você olha ali para qualquer projeção que você pega do Brasil, é bizarro o tanto de gente de computação que está faltando. Tipo um déficit de não sei quantos mil por ano. Os professores aí, eu acho que eles sabem muito mais do que eu.
Tanto é que tem empresas que estão divulgando bolsas para os alunos que nem estão na universidade, só para focar ali para uma demanda muito específica. Tá? Então, essa é uma das primeiras. Eu queria mais focar aqui nos outros, no mercado financeiro. Gente, então, eu falei ali que uma das coisas que eu gosto bastante é do mercado financeiro, de investimento. Tem vários conceitos que, na verdade, da computação, e ele faz uma união muito boa com a economia. Hoje, os que tentam explicar, como que você ganha dinheiro com uma determinada ação? Qual que é o melhor jeito de você montar combinar ali um tanto de investimento, a forma de maximizar o seu retorno e diminuir o tanto de risco que você está conseguindo daquilo ali. E o legal é que todas essas teorias, quando você pega elas são modelos matemáticos e econômicos, né, e que, de certa forma, você consegue implementar tudo aquilo num Python da vida, que você vai ter durante o curso, e mesmo que você não tenha durante o curso, entenda aquilo como uma ferramenta que você consegue aprender, e é muito mais importante você focar nos princípios, como é que você consegue alavancar aquilo ali. Então, na questão do mercado financeiro, que está um boom, tá? Quem ainda não investe é louco, eu não sei se vocês já ouviram essa frase aí nas redes sociais, tá? Mas o seguinte, você pode tanto trabalhar na ponta, desenvolvendo essas ferramentas, que cada mais vai ficar como demanda, como a gente tem a questão de um cara que está ali, que é um analista de investimentos ou do mercado financeiro, e que sabe muito bem operar aquele determinado sistema. Porque, hoje em dia, às vezes o cara vai lá e faz um robô. Teve aluno meu aí que, durante a PUC Minas, um dos projetos que eu fiz vamos fazer um robô de investimento. Não era um robô, não investia automático, mas, tipo assim, ele te dava recomendações de investimento usando algoritmos que a gente vê no curso. Mas uma das coisas é que você, às vezes, também tem que ter um conhecimento de domínio muito específico para parametrizar aquele seu software e aquele seu sistema. Agora, indo um pouco mais além, a questão da análise de dados. E é muito bem da análise específica ali. Olha, eu estou cada mais chegando à conclusão que matemática e estatística é fundamental em qualquer área da sua vida. Na verdade, se você for trabalhar com qualquer coisa de consultoria, o que você está fazendo é uma análise de dados. E quanto melhor você ficar na análise de dados, é claro que assim, né, tentando entender a dor do cliente, tentando saber ali modelar e tentar como é que você otimiza alguns parâmetros. Eu quero aumentar a receita, diminuir o consumo de energia, diminuir o tanto que eu gasto com essa determinada matéria-prima. E, de novo, aqui você tem que ter um domínio muito específico da área de estatística, tentar entender o que relativamente está impactando naquilo ali. Ou, por exemplo, um modelo de matemática, para você saber, de certa forma, modelar aquele seu domínio e fazer um sistema depois daquilo ali, né? Então, análise de dados também está muito comum ali na parte de inteligência artificial. Claro, você pode trabalhar projetando algoritmos de inteligência artificial. Eu acho que isso está muito relacionado ali com um dos primeiros temas. Mas aqui você está muito mais preocupado em trazer uma certa informação para aqueles seus dados que agreguem um valor para alguma companhia. Então, algumas disciplinas aí que vocês podem focar é bem nessa parte de BI, né? Tem ferramentas de BI incrível aí. Você tem o Power BI, tem o Watson da Microsoft, não, da IBM, que até que meu irmão está fazendo mestrado dele agora, ele usou bastante na graduação também, que podem agregar esse tipo de informação e extrair informação, né, dessa base de dados que está muito dispersa. Por fim, simulações físico-químicas. Isso é uma coisa que eu trabalhei no meu mestrado. Eu trabalhei no mestrado junto com um software de simulação da Petrobras. O que acontece? Às vezes a gente fala assim, putz, o que um físico pode fazer assim no mercado computacional, né? Na verdade, qualquer empresa de engenharia séria vai precisar de um físico, tá? Porque o que ele precisa? Imagina que você tem esse carro aí, e antes o engenheiro mecânico ia projetar um protótipo de um carro, ia colocar o carro no túnel de vento para ver, sei lá, como é que está indo a aerodinâmica ali naquele seu carro. Só que hoje é tudo feito em computador, né? A gente faz simulação daquilo ali. E você, de novo, você não só tem que conhecer do domínio físico para fazer aquilo ali, para parametrizar o sistema e projetar o sistema. Tem outras simulações que é, por exemplo, você vai estudar qual que é uma propagação de uma determinada onda, no caso que eu trabalhei na Petrobras. Como é que você trabalha ali
com a propagação, na hora que você vai perfurar a bacia, o campo do seu petróleo, como é que você entende que aquela onda está propagando ali na superfície da Terra? É muito importante, porque, às vezes você vai quebrar a base da plataforma ali. Então, tem softwares e demanda para isso na área que é muito difícil de achar. Tá? Por fim, eu acho que é isso. Eu queria agradecer. Eu acho que agora é um momento para a gente conversar um pouquinho. Está o meu QR Code aqui, vocês conseguem acessar os meus projetos. Obrigado. Obrigada, Pedro. Agora saiu o som aqui. Gente, eu e o Oswaldo, nós estamos aqui com o celular em mãos para receber as perguntas que estão sendo coletadas pelas nossas equipes, dos alunos que estão participando remotamente nas nossas unidades e campi, e também pela transmissão pelo YouTube. E nós temos uma equipe também aqui no auditório que vai poder levantar as perguntas com vocês, né? Mas, enquanto aí vocês estão se organizando, né, para pensar as perguntas aí para o Pedro, eu e o Oswaldo vamos fazer algumas perguntas aqui para o Pedro também, né, participar aqui desse bate-papo. Né? Eu vou começar, Oswaldo, pode ser? Fica à vontade, as damas primeiro. Então, tá bom. Bom, Pedro, primeiro, parabéns, né, que trajetória bonita, né, bacana de ver, uma linha do tempo assim, tão legal. E ver o tanto que você já construiu, né, tão novo, né, e já construiu tanto, já conquistou tanto, tantas experiências bacanas, né, e de uma forma simples, né, batalhando ali no dia a dia, né, e como você falou, né, vai planejando e construindo, né, dentro do seu tempo, daquilo que é possível, e também aproveitando as oportunidades que foram surgindo para você, né. Mas me chamou muita atenção na sua fala a relação, né, da pesquisa e trabalho. Né, como que você fez uma carreira de estudo, né, e como que isso propiciou para você uma inserção bacana no mercado. E mesmo você dizendo do seu dia a dia, no trabalho, no mercado, você está dizendo o tempo todo a palavra assim, mas aí você pode estudar sobre isso, né, então você vai ter que estudar sobre aquilo, você vai ter que aprofundar sobre aquilo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, hoje você vê isso mesmo, assim, como que o estudar hoje não é um momento só da graduação, é um momento contínuo na sua vida? Você acha que o estudar hoje, e ele é hoje presente no mercado de trabalho? Com certeza. Eu acho que quem não... Depois disso tudo, tá, gente? Ainda tem que continuar estudando. Eu acho que você tem que introduzir aquilo como um hábito seu, de alguma forma, estuda alguma coisa, você tem que se atualizar. Recentemente, eu ouvi uma fala que, nas próximas entrevistas de emprego que eu estiver fazendo, eu vou perguntar para a pessoa, e aí, o que você faz para você se atualizar no dia a dia? Porque se a pessoa chegar assim para mim e falar, não, o que eu vou fazer? Né? Eu acho que, assim, e como que você pode trazer aquilo para uma forma mais divertida, assim, no seu dia a dia? Né? Identifica aquele assunto que, isso aqui me traz um prazer de eu entender mais e continua se atualizando naquele conceito, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante, você não pode parar. Acho que se você parar, vai chegar alguém rapidinho, vai tomar... Ainda mais nessa era, né? Assim, não tem como. Linguagem de programação surge todo dia aí, gente. Né? Bacana, né? Antes a gente tinha uma visão muito assim, né? Academia, universidade e mercado, né? Como se fossem coisas muito separadas, né? Ou então você fazia, estudava e depois você parava de estudar e ia trabalhar, como se fossem coisas distantes, né? E como que na sua fala isso é tão próximo o tempo todo, né? Muito bacana. Obrigada. Legal. É interessante, né, Simone? Porque assim a gente vê a academia, né? Muita gente, né, vê, né? A gente não, mas muitas pessoas vê a academia descolada do mercado, né? Você vai lá, estuda, depois você vai para o mercado, né? E as coisas caminham juntas, né, Pedro? Então, assim, pela sua trajetória ali, a gente percebeu muito claro isso. E aqui no ISEG nós temos um dos eixos fortes nosso é o empreendedorismo, né? A escola de negócios. Nós temos uma disciplina que é empreendedorismo e inovação, que, inclusive, né, temos alunos de vários diversos cursos, né, na área de tecnologia, na área de saúde, enfim. E lá a gente
discute, né, todas as nuances do empreendedorismo, e a gente viu ali que você é um empreendedor desde o início, porque o empreendedor não é só de negócios, né? O empreendedor é aquele cara que faz projetos, desenvolve soluções para a própria empresa, o intraempreendedorismo, né? Empreendedor de negócio, empreendedorismo executivo, empreendedorismo social, enfim. Mas dentro dessa fala, assim, a gente está num contexto, né, todas as profissões, e você está lá na Microsoft, dentro de um ecossistema de negócios, né? Você falou muito aqui de inovação, inteligência artificial. Como é que olhar para esse ecossistema e conseguir fazer algum planejamento, alguma leitura desse mercado para ver tendências, para ver posicionamento? Como é que você vê assim, no seu dia a dia essa conexão com esse ecossistema aí de negócios, Então, na verdade, eu brinco que o meu time é como se fosse uma startup, tá, gente? Porque eu tenho que fazer a prospecção de cliente. O que significa isso? É tentar descobrir alguém que quer usar a coisa que eu estou inventando e aquele negócio tem que gerar algum tipo de valor. Como é que eu fico antenado nisso? Eu converso com pessoas. Então, a Microsoft é tão enorme que tem projeto lá que você nem sabe o que está acontecendo. Então, é aí que eu vou nessa parte de delegar. Eu vou naquela pessoa, sabe, que eu sei que ela conhece, ela tem mais tempo ali de mercado. Eu falo com ela o que ela está fazendo, dou o cara a tapa e falo assim, me conecta. Eu acho que o mais importante para você se conectar com quais são as suas ideias é sempre manter esse networking, sabe? Se manter atualizado naquele contexto. Eu acho que você pode extravasar, igual você falou, né? Tanto dentro do ambiente que você tiver ou fora do ambiente. Eu sei que uma das formas muito boas, eu falo isso porque meu irmão ele está fazendo o mestrado dele, e uma das pontos positivos na hora que ele foi fazer o mestrado é que ele pensou assim, tem esse grupo que é na questão de administração em indústria 4.0, ele viu assim, isso aqui também vai me dar um networking muito legal. Então, eu acho que isso é o mais importante. Bacana, né, gente? A gente está falando de negócios, estamos falando de tecnologia, mas a gente continua falando de pessoas, né? Então, mesmo nesse universo, né, a gente está aí continuamos falando de pessoas, né? A importância dessas duas áreas para as pessoas. Bom, vamos buscar perguntas aqui, então, no auditório? Gente, o Denilson, aqui do ISEG, está aqui com a gente, o Lucas, do ICEI, eles estão preparados para receber perguntas de vocês. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o Pedro? Alguém quer saber como é que manda currículo para o Pedro? Boa, Oswaldo. Boa. Muito bom. Pessoal, assim, quem for fazer pergunta, fala do curso, né? Qual o curso que é bom para a gente o nome posicionar. Meu nome é Leandro, faço economia. E você já fez mestrado, doutorado, né, Pedro? Trabalha na Microsoft, diz que está vivendo um sonho, né? Mas você também disse que é uma pessoa que gosta de se atualizar, né, e buscar o conhecimento. Também falou aí o negócio dos 3 anos, né? Se você está vivendo um sonho hoje, onde você quer estar daqui a 3 anos? Muito bom. Estou trabalhando para a minha independência financeira daqui a 2 anos. Já tem assessor? Hã? Já. Legal. Tem uma turma boa economia aqui, viu? Muito bom. Bom, mais uma pergunta aqui no auditório, e eu queria motivar o pessoal que está assistindo a gente pela transmissão no YouTube também a enviar perguntas. Já recebemos perguntas aqui, vou até convidar o professor Oswaldo para passar a primeira aqui da transmissão, o pessoal que está na EAD do YouTube, e a gente aqui passa para o palco, mas convidar vocês para enviarem mais perguntas também para a gente aí pelo YouTube. Vai aqui então, primeiro aqui? Ok. Boa noite, meu nome é Ana, eu faço administração. E eu achei muito importante você falar sobre a comunicação, ainda mais no mercado de tecnologia, onde a gente entende que as pessoas que trabalham aí, elas são mais introspectivas, né? Eu falo isso porque eu trabalho no RH de uma empresa de tecnologia. E pensando em desenvolvimento mesmo, dessa carreira, do time como um todo, como que você prossegue
para desenvolver as pessoas a serem mais comunicativas, para você entender qual que é a raiz do problema, desenvolver mesmo o seu time? Então, é uma ótima pergunta, porque isso eu faço... Porque as pessoas são muito diversas, né? Tem gente que gosta de falar e compartilhar, tem gente que é mais, vamos falar assim, reservado, né? Eu acho que a primeira parte que eu tento fazer é tentar identificar como que aquela pessoa se comunica. Tem um livro que não tem nada a ver com isso, né, gente? Que fala os diferentes jeitos que uma pessoa ela pode amar alguém. E aí, aquele livro, ele fala que, assim, uma pessoa, às vezes, ela demonstra, às vezes, uma pessoa externaliza numa fala ou numa ação. Então, eu acho que o mais importante é você estar atento. Porque uma vez que você sabe como que é efetivo comunicar com aquela pessoa, e a comunicação não violenta é muito disso, é você, genuinamente, tentar entender o que aquela pessoa quer passar para você. E eu tento trabalhar muito isso. E acho que esse é um principal ponto, assim, porque uma vez que você descobriu como é que seu time funciona, né, tipo nessa parte de comunicação, você consegue abordar de uma forma que vai ser suave, e você vai ter um ponto de entrada, até uma parte que vai ficar uma coisa bem natural assim para você, sem ficar uma coisa assim do seu tempo inteiro pensar meticulosamente. Uma coisa que pode ser muito boa nessa interação mais não pessoal e trabalhando com um time muito mais geograficamente distribuído, é que eu tento fazer um exercício de, assim, antes de conversar com as pessoas, eu reservo uns 15 minutos antes, eu tento preparar uma ideia de um raciocínio para de como é que eu vou apresentar aquilo. Porque, de novo, fazer qualquer plano é melhor do que fazer nenhum plano, né? Então, é mais ou menos isso a minha ideia. Obrigada. Nada. Bom, enquanto a gente... Só um minuto, vamos fazer uma pergunta aqui do pessoal que está na transmissão do YouTube e a gente volta a pergunta aqui no auditório daqui a pouquinho. Oswaldo. Ok, Pedro. Temos aqui a pergunta do David Ricardo. Ele não colocou aqui de qual campus, né, qual unidade mas ele está externo aí. Prazer, David, pela sua pergunta. Ele pergunta o seguinte: Pedro, diga para a gente qual foi o seu desafio ao transitar na área gerencial. Você teve ali aquela experiência ali de startups, e hoje também, né? Você gerencia projetos, né? Então, assim, qual que é essa experiência, esse desafio? Saber qual que é o tempo do seu projeto e saber a alocação de recursos para aquele projeto. Se você... Eu tenho uma tendência de, né, tipo assim, superestimar bastante a questão do prazo, né? E eu acho que, às vezes, você sabendo dosar aquilo, você gera menos estresse no seu time. Na própria questão ali da startup, né? Às vezes eu colocava tanta pilha que eu ainda estou aprendendo, né, gente? Eu colocava muita pilha no estagiário, né? Eu mesmo. Eu acho que é mais isso, porque se você coloca as pessoas também muito estressadas, elas vão chegar num ponto de saturação. Então, de novo, eu acho que é questão humana, assim, quanto mais você saber gerenciar as pessoas e saber que elas estão do seu lado, eu acho que é melhor. E você falou uma coisa na sua palestra ali muito interessante, né? A questão de delegar, né? Delegar para aquele que sabe fazer, a coisa sai mais ágil, né? Legal. Simone? Reconhecer as habilidades do outro também, né? Senão você toma tudo para você, né? E você nunca vai ser bom em tudo, né? Exatamente, né? Bacana, legal. Pedro, a Daniela Souza também não identificou aqui qual curso que ela vem, mas está aqui participando com a gente, aqui, assistindo a gente aí pela transmissão pelo YouTube. Ela gostaria de saber se você tem dica aí para as pessoas em transição de carreira ou de área, né? Olha, eu vou fazer duas conjecturas aqui, porque eu não sei, né, se ela já definiu que ela já vai fazer essa transição ou se ela está pensando, né? Se ela está fazendo essa transição, eu acho que é um caminho mais assim, ela está mais claro ali por que ela está fazendo essa transição, porque ela já tomou a iniciativa, né? Assim, que ela já está fazendo transição. Nesse caso, agora que você fez essa transição, vai para aquele negócio que você sabe que vai te fazer bem. E não tenha medo, sabe? Eu acho que quando você gosta naquilo... Gente, tem amigo meu que não consegue entender isso, mas, para mim, eu não vejo a hora passar quando eu estou trabalhando. É muito estranho isso. Eu sempre tive uma relação de, tipo assim, estão me pagando para fazer uma coisa que eu faria de graça.
Eu acho que você tem que buscar isso para a sua profissão, porque só assim que você vai conseguir se destacar. Então, se esse é o seu ponto, vai. Se você ainda está pensando, se você não sabe, está nesse momento que antecede, eu acho que foi muito rico, olhando para mim, assim, me dar a oportunidade de viver as experiências para, com base naquelas experiências, tomar aquele determinado tipo de decisão. Então, assim, às vezes, realmente, ou você troca ou você não troca de curso, né? Mas você pode, talvez, fazer uma matéria, você pode dar uma olhada nos vídeos que tem no YouTube sobre aquele assunto, ver se é uma coisa que atrai, de certa forma. Eu acho que pode ser tem essas duas visões aí. Só uma observação, Simone. O Pedro falou uma coisa aqui que a gente trabalha lá, quem está fazendo a disciplina de empreendedorismo, a gente fala, Pedro, lá na disciplina, que sucesso com propósito, né? O negócio bem-sucedido é aquele que você faz o que gosta, faz bem feito e alguém quer pagar por isso. Esse é o negócio, né, realmente de sucesso com propósito. Legal, você falou exatamente o que a gente vem trabalhando lá. Opa, muito bacana e muito comum também, né? Essas tomadas de decisões e quando a gente tem que, às vezes, fazer, né? Vou para uma área, então vamos dedicar, né? E vamos crescer aqui, vamos fazer uma nova carreira. Mas uma coisa que eu falo muito, né? A gente nunca perde aquilo que também a gente já construiu. Mesmo que você vai para uma nova experiência, você não está começando do zero, né? Você está trazendo toda a experiência que você tem naquele momento, né? Muito bacana. Pessoal, vamos voltar aqui para uma pergunta aqui para o auditório? Boa noite, meu nome é Samira, eu sou da Engenharia de Computação. A parte da tecnologia ela é tão ampla, né? Tem muitas áreas que a gente pode trabalhar. E eu queria saber, uma coisa que me pega muito, como que você fez, igual você falou, você tem muito prazer em fazer o que você trabalha, né? O que você é pago. Qual que foi a chavinha, assim, naquele momento da sua vida que falou, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? Tipo, é isso que eu gosto. Você acha que foi o fato de você tentar muita coisa diferente? O que foi, assim, que te deu a oportunidade de descobrir que aquilo era para você, sabe? Isso aí, tentar muita coisa diferente. Hoje a gente tem que tentar. Como é que você vai descobrir se você não tentar? Como é que, você vai sair com uma pessoa, como é que você vai saber se você vai gostar da pessoa se você não tenta? Se você vai para um curso, se você não... Sabe? Você tem que tentar. Eu acho que tentar, sabe? É só você se programar, desde que não seja uma coisa, tipo assim, fatídica para a sua vida, sabe? E, no meu momento, a virada de chavinha para mim foi quando eu estava no intercâmbio. E aí, eu fiz o intercâmbio, eu estava lá. Porque o curso de engenharia de computação, no início, tem uma bagagem muito eletrônica, assim, eu não sei como é que está o currículo hoje, mas, na minha época, tinha muito matemática em circuitos elétricos e tudo assim, sabe? E eu gostava, eu mudava muito bem. Só que aí eu me dei uma chavinha de falar assim, nossa, porque eu estava tentando, sabe? E eu acho que é muito importante isso. E o que é 6 meses, tipo, né? Hoje mesmo, sabe? Eu tentei, eu saí da Cadence, que era uma empresa muito boa, e fui para a Microsoft. Eu tentei, e meus pais falaram assim, Pedro, vai, se você não gostar, né? Obrigada. Era uma decisão, né? E era tentar, né? Mais uma pergunta no auditório? Acho que tem ela lá. Boa noite, meu nome é Isabel, sou aluna da Ciências Contábeis e eu queria te perguntar como que foi para você esse processo de liderança, né? Tanto na sua startup como gerente, como que você voltou para ser um engenheiro de dados e como que você, igual você falou, né? Você foi professor e tem vontade de continuar ensinando e como que você consegue ser uma pessoa influente, sendo tão novo, né? E continuar passando esse seu conhecimento e influência para as outras pessoas que queiram seguir essa área e outras áreas que têm conversa com a sua. Tá. Obrigado por achar que eu sou influente. Não sei se foi isso, mas também. Eu acho que eu tento me conectar com o que a pessoa está buscando para ela, sabe? Antes mesmo da startup, na minha graduação,
eu comecei um projeto de código aberto, que no final da graduação já tinha, sei lá, 50 pessoas colaborando. E eu sempre, na hora que a pessoa queria colaborar com um projeto, e olha que ela estava colaborando por livre e espontânea vontade, sabe? Eu chegava e tentava entender, tá, beleza, o que você quer nesse projeto? O que você está almejando ali? E aí eu acho que é muito importante do líder tentar identificar e ajudar aquela pessoa. Porque, de um ponto de vista também na sua carreira, agora na Microsoft, assim, sabe? Você só avança também só se as pessoas que estiverem junto ali com você, elas estão avançando, sabe? E eu acho que é chave você alinhar os objetivos e, claro, alinhar com o objetivo objetivo maior pelo qual você está trabalhando também. Eu acho que saber identificar isso é muito bom. Bacana. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos responder os alunos que estão do lado de cá aqui, porque eles estão querendo perguntar também, mas nós vamos voltar um pouquinho aqui para o pessoal que está remoto, ok? Simone, eu tenho uma pergunta aqui do professor Vinícius, lá de Poços de Caldas. Nós temos lá a turma aí, um abraço para a turma de Poços de Caldas, está nos assistindo aí, né, ao vivo. O professor Vinícius, coordenador do curso de administração lá, Pedro, ele pergunta o seguinte: quando de negócios, na sua visão, né, logicamente, né, quanto de negócios há em tecnologia e computação e quanto há de computação e tecnologia nos negócios de hoje? Ou seja, né, como é que você vê essa integração, né, dessas duas áreas e como que um estudante hoje da área de gestão de negócios, né, pode absorver mais esse conhecimento tecnológico? Tá. Eu acho que tem muitos processos de gestão e de administração que o pessoal tem que trazer mais para a área de computação, sabe? A parte de gestão de projetos, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, a gente está engatinhando enquanto vocês já têm tudo pronto, né? A gente tem que pegar isso. Acho que, nesse sentido, tem muito a agregar. Então, você, sendo um cara que sabe identificar como que você aplica aqueles modelos ali na gestão, por exemplo, no software, é muito bom. Eu acho que também, olhando para um ponto de vista gerencial e trazendo a tecnologia, você vê muita gente que, às vezes, o cara que está na parte de gestão, às vezes, ele é muito bom de lidar com pessoas, de lidar com cliente. Ele é um cara que ele vai estar lá na ponta e ele sabe vender muito bem. Inclusive, para quem não sabe que tem essas oportunidades, né, você tem gerente de vendas, você pode trabalhar como engenheiro de vendas, né, que é um cara que, às vezes, tem uma formação mais sólida na parte de gerenciais humanas, e aí ele faz ali uma especialização para entender aquelas palavrinhas ali, porque tem que ter um cara que faz a ponte. Então, eu acho que tem essas via de mão dupla, assim, sabe? Legal. Bacana. Os professores estão querendo saber tudo sobre você. Olha só, agora é o professor Fábio, lá de Betim, né? Ele é de Sistemas de Informação, do curso do ICEI, e ele queria saber o seguinte, né? Ele queria saber que você contasse um pouco mais aí sobre as diferenças entre o doutorado realizado aqui e no exterior, né? Aquele sanduíche que você fez. Se você observou diferenças na metodologia ou algo do tipo. Sim, eu acho que aqui a gente tem uma formação ainda que ela é muito voltada para a academia, então a gente pensa muito, inclusive o jeito que o currículo é estruturado, né? Assim, tem as disciplinas, você faz as disciplinas, você tem um contato mais com esse mundo científico. Eu queria fazer um adendo. Recentemente, eu estava conversando com um colega lá nos Estados Unidos, ele me explicando como é que funciona o modelo americano. Eu acho que a gente importou muito deles disso, porque eles também têm essa visão muito disciplinas, você faz coisas ali bem acadêmicas. Lá na Europa, eu vejo que eles têm um contato com a indústria maior. Às vezes, você faz a sua tese ou a dissertação, quando você está no mestrado, dentro de uma indústria, financiado pela indústria. E eu não estou achando que um modelo é melhor do que o outro. Eu acho que ter um modelo híbrido é muito bom. Eu acho que aquele aluno que estiver no doutorado e puder fazer uma experiência igual eu fiz, eu acho que é a mais rica de todas, porque ele vai pegar esses dois momentos. Bacana, bacana. Vamos voltar para quem estava querendo perguntar aqui? Lá, isso, ótimo. O Vinícius já está com uma pergunta ali. Eu sou o Amaro, do curso de Economia, e eu tenho uma pergunta.
levando em consideração aí o nosso cenário social, econômico, você interpreta que boa parte do seu progresso se deu apenas por uma, como é que eu posso dizer, uma motivação apenas, um progresso interior, ou teve um pouco de sorte também? Eu acho que é uma boa pergunta, né? Assim, não dá para falar que não teve nenhuma questão de sorte, mas assim, não adianta o cara ter muita sorte, né? E na hora que passa uma oportunidade, você não ficar atento. E eu acho que oportunidades tem a todo momento. Se você é de economia e sabe do mercado financeiro, o tempo inteiro tem oportunidade de mercado financeiro. O tempo inteiro tem oportunidade de sua vida. Eu acho que você tem que fazer o exercício de tentar olhar e tentar identificar aquelas oportunidades. Naquela época, para mim, foi o Ciências Sem Fronteiras. Mas teve gente também que teve a oportunidade de ir no Ciências Sem Fronteiras e ficou lá no Turismo Sem Fronteiras. O que foi a oportunidade e o que não foi, entendeu? Acho que tem esse negócio de saber aproveitar a oportunidade. E eu acho, assim, independente de futuro aí do Brasil e tudo, a gente tem que estar sempre preparado. É a única coisa que a gente pode fazer, se preparar, né? Porque se a gente não se preparar... Você falou do cavalo, né? Do cavalo. A hora que o cavalo passa arriado, você tem que estar preparado para montar nele, né? Não adianta só sorte, né? Verdade. Quer fazer uma pergunta, professor Oswaldo, aí do remoto? Tem sim, tem sim. Tem uma pergunta aqui, mas quanto que ganha um engenheiro de software? Na Microsoft. Você pode fazer uma faixa. Não precisa falar quanto você ganha, não, Pedro, mas pode dizer aí, qual é a faixa? Não tem problema de falar, não. Aí, eu queria saber aí quanto ganha um engenheiro de software na Microsoft, aí uma faixa. Mas deixa eu aproveitar uma outra pergunta e conectar com essa, né? Camila Lopes, da Ciência e Computação, aqui também do Corel, quer saber, né? Além do network... Opa, peraí que saiu aqui, desculpa. Além do network, quais as outras plataformas que utiliza para estudar e se manter em dia com as tecnologias atuais? Obrigado, Simone. O jeito que eu me atualizo, começando de trás para frente, menos polêmica, para ter atenção ainda, o jeito que eu me atualizo eu gosto de manter projetos para seguir aquilo de lazer e ter uma intenção naquilo ali. Como que eu tenho me atualizado hoje no mundo de computação? Eu ainda sei muito pouco de Python, estou aprendendo. Eu gosto muito de economia, eu estou fazendo meus robozinhos de investimento e tudo, assim que eu me atualizo. Aí, inerentemente, você vai lá, lê um pouco, sabe? Você vai lendo, aí você está se atualizando, assim. Tem plataformas muito boas, tem o LinkedIn Learning, é muito bom. Acho que você tem que pagar. Muitas empresas, na verdade, às vezes elas oferecem essas assinaturas para você de graça, assim. Vai lá e vê tudo, assim, sabe? YouTube é uma ótima forma também de se atualizar. Pois então eu vou até fazer aqui, Oswaldo, gatilhando também essa pergunta. A Milena, da Engenharia de Software, ela falou que você comentou, né, que estudava 2 horas por dia, se organizava para fazer um pouco de tudo, né, e dedicar aos estudos. E aí ela perguntou como que você conseguia fazer esse tempo ser produtivo. Se você tem algum conselho nesse sentido, e hoje em dia, como você aborda isso, né? Quer dizer, naquela época de estudar, muitos nossos alunos aqui começando a estudar, criar essa rotina de estudo, né? Então, era daquela forma, era né, com 2 horas, como você fazia essas 2 horas renderem bastante, e hoje, como que você se organiza? Legal. Lá atrás, eu identifico uma coisa que faz muito sentido. Olha só, você vai fazer dieta, ou você vai na academia. Vai adiantar alguma coisa se você for uma vez por semana na academia e o resto da semana você... Ficar lá uma semana, 5 horas na academia. Aí, no resto da semana, você só come hambúrguer. Eu gosto de hambúrguer também, eu faço isso de vez em quando. Mas, assim, aí depois você dá um período, né? Não, você tem que ter aquela constância e só de você ir ali, fazer os seus 45 minutos, está ótimo. O que eu descobri? Você divide esses slots de 2 horas. Você tem que estar constantemente estudando para diferentes disciplinas. Eu pegava aquelas disciplinas, eu distribuía ao longo da semana assim, aí eu estudava 30 minutos por dia, às vezes intercalando disciplina com disciplina. Que aquele assunto ele ficava na minha cabeça fresco.
Então, essa era a minha estratégia. Hoje, na verdade, eu continuo fazendo a mesma coisa. Por quê? Eu não estou estudando, mas eu tenho que dar conta de andar com diferentes projetos ao mesmo tempo, andar com a questão de técnica e gerencial. Então, eu pego o meu dia, divido o meu dia em blocos e eu faço questão de, todo dia, tá avançando um pouco. Mas, é claro, todas aquelas atividades elas estão convergindo para um objetivo, porque é muito lúdico falar que você pode fazer 500 projetos ao mesmo tempo. Eu não sou esse tipo de pessoa, assim, sabe? Eu não consigo focar, mas mantendo um foco e tentando ter aquela disciplina de constantemente estar revisando aqueles seus objetivos ali. Bacana, bacana. Já é quase que um Kanban pessoal, né? Não, eu uso. Você usa o seu Kanban pessoal? Tem um livro que chama Getting Things Done, é muito bom, sugiro para ler. Boa dica. Oswaldo, nós temos mais perguntas, mas nós vamos encerrar, né, Oswaldo? Nós temos, infelizmente, Pedro, o bate-papo que está ótimo. Ainda bem que não apareceu uma pergunta se ele tem namorada, né? Porque a namorada dele está aqui, ó. Veio aqui. Mas aqui, infelizmente, né, o nosso tempo está encerrando. A turma tem aula, né, daqui a pouco. E eu acho que é importante o Pedro talvez fazer um fechamento, né, Simone? Fazer uma palavra final. Sim. Pedro, palavras finais. Palavras finais, gente. Fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui. Quem quiser, me acha aí nas redes sociais. Eu acho que eu tenho muitos projetos, eu posso compartilhar da minha experiência, a gente pode se conectar no LinkedIn e espero vê-los em breve. Muito bom. Bom, em nome, né, do Instituto de Ciências, Artes e Informática, também gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer a nossa equipe, né, o pessoal da infraestrutura aqui do teatro, as equipes todas que deram-nos apoio nos campi e nas unidades. Aqui a nossa equipe que trabalhou tanto do ICEI quanto do ISEG para que esse evento acontecesse. Ao meu colega de palco, Oswaldo, muito obrigada. Eu que agradeço, Simone, estar mais uma vez junto aqui, né? Agradecer a turma toda que está nos assistindo aí nas unidades, né, nos campos. Um forte abraço a todo mundo e até a próxima, né, Simone? Até a próxima, Oswaldo. Obrigada, Pedro. Obrigado, pessoal. Gente, muito obrigado a todos. Obrigada.